E é isso aí, galera. Estamos aqui, por incrível que pareça, no segundo episódio do Inomináveis. Aí, olha só. Dá pra acreditar, pessoal? Vocês acreditam que a gente chegou no segundo episódio? No segundo, cara. Olha aí. Merece até uma comemoração. Vou beber pra comemorar. Verdade, cara. Que faz 2 episódios, né? Eu vou beber. Enche a cara, cara. Não tem coisa... Não tem... Vou lançar perfume. Hoje lança perfume. Bom, é isso aí, galera. A gente tá aqui no segundo episódio, então, do Inomináveis, tá? Bom, estamos aqui com o Thiago. Salve, galera. Beleza? Beleza. Estamos aqui com o Glaucão. Opa, boa noite. Tudo bem? Estamos aqui com o Eric também. Manda aí, Eric. E aí, apareceu Muriel, mas é Eric aí, hein? Tá certo. Preferia Muriel aqui. Eu também. Tem como se chamar Muriel, não? E essa pessoa que está falando ao fundo, assim, essa voz incomodando, assim, cara, que parece uma furadeira, é o Jones, tá? Manda aí, Jones. Pra quê? Depois de uma apresentação dessas? Pra finalizar, temos aqui o Fabião. Fabião, manda um oi aí pra galera. Bom, joia. E esse é, pessoal, lembrando que esse programa ele vai estar disponível no YouTube e nas plataformas de streaming, tá? O áudio, logicamente, na plataforma de streaming. E aqui no YouTube você vai poder estar vendo nossas caras bonitas e sedosas. Talvez seja mais lucro você ouvir para não ter esse desgosto, talvez, mas se mesmo assim você ainda quiser ver os nossos rostos, dá uma colada lá no YouTube, assina o nosso canal, aperta o sininho, dá o joinha, faz todo aquele drill. Lembra, pessoal, que a gente também já tem um e-mail, então se você quiser mandar recadinhos pra gente lá, comentários, mandar um joinha lá pra gente, também pode mandar um e-mail aí, a gente vai deixar anotado aí na descrição. Isso, tá? Vai estar o número do Luiz também, se vocês quiserem criticar ele, eu já coloquei aqui, é 011 99. É o saque do Inomináveis, é o meu, tá, pessoal? Pode ter certeza. Aí a gente deixa o número do Jones, né? Ninguém fala nada, tá? O tema do nosso programa hoje vai ser sobre como tá sendo a produção cultural nesse momento de pandemia, tá, pessoal? Lembrando que, assim, como eu falei, a gente ainda foi gravado em setembro, não temos uma vacina ainda, então tá todo mundo ainda passando pelo processo ainda de isolamento social e tudo mais. Então, o Fábio ele falou que isolamento social, entre aspas, tá? A gente ainda tá vivendo isso. Deveríamos. Eu acho que, Luiz, você pode classificar entre os trouxas que estão, né, isolados, que estão salvando outros trouxas. E os espertos que estão na praia jogando futevôlei no Rio de Janeiro, né? Que são os espertos, exatamente. Então vamos lá, então, assim, o tema, então, como repetindo, é sobre produção cultural no momento de pandemia, tá? Então, esse primeiro bloco a gente vai estar falando um pouquinho de como foi o início disso, tá? Como algumas pessoas, como a galera acabou desenvolvendo novas formas de produção e depois a gente vai tentar achar uma conclusão disso tudo, tá? Então vamos voltar aqui falando o início, tá? O início da pandemia, assim, tipo, todo mundo tinha um cronograma, tinha um planejamento, tá? Por exemplo, o Eric e o Jones, eles tocam na banda do Labirinto, eles estavam passando por uma turnê, tava pra vir uma turnê internacional também, e bum, deu o que deu, tá? Então seria legal, tipo, o Eric e o Jones também, se vocês puderem falar. Cara, como tava sendo pra vocês até então o caminho de vocês, até o planejamento de vocês no início e o que aconteceu durante a pandemia, assim, o que vocês alteraram? No começo, assim, a gente, quando chegou, a gente tinha feito uns shows, né, com a turnê aqui no Brasil com a Menha, né, o Labirinto, e ainda bem que fizemos, né? Terminou, acho que foi o último, acho que foi dia 1 de março, se eu não me engano. Isso. Uhum. E a gente foi quando a gente parou a banda, na verdade, parou assim no sentido de fazer show, né, de se reunir e tal. A gente tinha planejado fazer uma turnê no final do ano agora, né, em novembro, para a Europa, que a gente tinha 2 festivais, na verdade o terceiro já estava saindo também. Ia ser uma turnê bem assim produtiva, né? Uhum. E mais shows aqui pelo Brasil, né? Mais em São Paulo, mas provavelmente iríamos para outros lugares também.
E tinha uma banda da Alemanha, que é a banda do nosso selo lá da Pelagic Records, The Ocean, que ia vir tocar aqui, né? Ia ser, acho que em maio. Maio para junho, né? E viria para cá também. Então, assim, ia ser um ano corridaço, assim, né? A gente tava com um monte de coisa em perspectiva, assim, e já concretizando. Ainda bem que a gente comprou passagem, várias bandas que já tinham turnês organizados para fora, mesmo aqui no Brasil, né? Eu fiquei sabendo, assim, já tinham comprado passagem, já tinha tudo certo, né? Já tinha... porque quando você, principalmente turnê, a maioria das bandas, ela reserva, né? Tipo, equipamento, backline. Então, muita gente já pagou isso, né? Então, assim, a gente, ainda bem, não tinha feito nada disso. Ainda pagar em euro, né? Pagar em euro ou dólar, se for preciso. Enfim. Mas era essa a perspectiva. O Jones também, assim, a gente tava... Conosco, a gente tava, né? Com essas conversas, já tudo gatilhado, né? Mas... Não, só que assim, tipo, só dando uma complementada, assim, do que o Eric comentou, quando a gente começa a falar sobre essa questão de tour e putz, fazer coisas, até mesmo lançar discos, nós, além da gente, né, que teoricamente o nosso prejuízo, entre aspas, ele foi só de um planejamento que não pôde ser cumprido, né? Mas existe... assim, logicamente que o Eric falou, ainda deu tempo, ainda bem de não ter investido. Por exemplo, tem muita gente que comprou passagem para fazer tour e praticamente está assim, a esmo, né? Porque a galera não sabe nem ainda, porque até falando um pouco, né, sobre essa questão, a gente nem sabe como a legislação no Brasil ela vai se comportar para conseguir ter esse ressarcimento de valores. Não é à toa que tem gente... Eu vou dar um exemplo. Eu estava vendo uma entrevista do João Gordo e ele falou que ele perdeu a passagem dele porque ele comprou para tour lá do Ratos de Porão e ele tinha se planejado de antes. Comprou e não sabe o que vai fazer. Porque a legislação brasileira, especificamente sobre o Código do Consumidor, posso falar com uma certa propriedade, ela ainda não está preparada para saber como vai, por exemplo, como o Eric disse, né? Ressarcer, tipo, o pessoal que comprou passagem, a galera que tava com planejamento já mais andado, né, tipo, de ter já encaminhado uma série de reservas que tem que pagar antecipadamente, né, e fora que a gente tem amigos aí que chegaram a lançar material na perspectiva de fazer uma tour para divulgar e vender esse material e, cara... que é o procedimento normal, né? Você lança, faz a divulgação e sai para divulgar o seu trabalho, né? Que é a coisa mais velha que o Batman aí, que todos os músicos fazem, mas difícil, essa situação inédita ninguém previa, né? Foi uma coisa totalmente fora do comum, né? Exatamente. Aproveitando, pegando um gancho também do que o Jones falou, do lance desse lance de ressarcimento, eu tô passando por isso de uma certa forma, porque assim, eu tinha planejado algumas turnês internacionais de algumas bandas pra cá, né? Uma delas era o Converge e o outro teve ia vir o Wu-Tang Clan também, o grupo completo, com a formação original e tal. Que é super raro, né? Isso acontecer, né? Super raro, né? Foi a primeira vez em não sei quantos anos que isso aconteceu. E eu comprei o ingresso antecipadamente, assim, anunciou, já fui lá, comprei o ingresso, tudo. E, cara, e bum, deu isso aí, né? E aí eu fiquei, caraca, e agora, o que eu faço? Eu pego meu dinheiro de volta, Isso é uma questão muito boa, Luiz, porque a galera tá fazendo isso de, tipo, tá existindo... Tem a galera que... E perfeitamente compreensível, eu acho que os dois lados, de você ficar com o ingresso ou você pedir o dinheiro de volta, eu acho que os dois lados são super válidos, assim, né? É justo dada a situação, né? E você ficar com seu ingresso é uma forma de, justamente, de ajudar essa galera que tá na merda, né? Porque o setor da cultura, o setor da arte, assim, ele foi um dos primeiros a sofrer essa perda, porque o músico, ele precisa do público ali na frente dele, precisa daquelas aglomerações, entendeu? Precisa da aglomeração para sobreviver, e é uma das primeiras coisas que são atingidas, né?
A cultura é a primeira a ser atingida e vai ser a última a voltar. Sim, com certeza será a última a voltar. Apesar de ter lugares querendo reabrir cinemas e já estão reabrindo aqui no Brasil. Hoje já saiu em São Paulo que eles já definiram a fase, eu não lembro qual, que quando chegar em tal fase já vai liberar a entrada nos cinemas. Ô Luiz, até falando um pouco disso que você falou, eu acho que pegando o Eric ali, o gancho do Eric, eu acho que a tour do Amenra, aliás, o Eric pode falar isso com bastante propriedade, a gente tem escutado muito de pessoas que foram nos shows do Amenra, principalmente em São Paulo, que falam assim, putz, ainda bem que teve esse show, sabe? Ainda bem, tipo, você vê como vai muito além, né? Tipo, a galera eu realmente... acho que os shows de vocês e talvez o do Helicopters, eu acho que foram uma das últimas coisas que eu ouvi falar de show aqui de São Paulo, né? O último show internacional que teve aqui em São Paulo foi 2 eventos que aconteceram no domingo. Teve o Overload Fest. É verdade. Que veio o DRI. Que é o Beer Fest. É o Beer Fest, exatamente. Que veio o DRI e no mesmo dia tava acontecendo no Fabriquet, tava tendo o Between Buddha and Me, tá ligado? Between the Buddha and Me. Que eu fui no Between e foi conheci uma galera que foi nesse do Beer Fest e foi o último show, assim, fechou ali, acabou, foi o último show internacional até então, assim, divulgado. Pode ser que tenha rolado algum show secreto em algum lugar, mas divulgado, rolou, foi só esses aí que rolou mesmo. Sobre só uma luz rápida para quem tiver interesse, sobre essa questão do ressarcimento, juridicamente falando, o que pega é que a lei no Brasil ela prevê inicialmente os 7 dias, né, para desistência e ressarcimento de algum, no caso do valor ali, que é o inicial. O caput lá do artigo fala sobre isso. O problema é que esse ressarcimento hoje, numa condição de pandemia, ainda está muito ao ar, né? Então, assim, como você tem toda uma intromissão federal até para essa definição, geralmente essas leis elas são modificadas anualmente e não tinha uma previsão. O artigo não tinha uma previsão. Por exemplo, em casos de uma pandemia, por exemplo, há de se devolver o valor, tal. Isso não existe. Do mundo, né? Tinha isso, né? E vídeo totalmente off-topic a comparação, mas vídeo Messi aí que tentou sair do Barcelona e não conseguiu, tentando justamente argumentar isso, né? De coisas por conta do Covid, mas foda-se, né? O contrato é contrato. Contrato. Aliás, muitas organizadoras de eventos se ferrou porque não consta nos seguros essa condição de pandemia, entendeu? Sim. Né? A surpresa, né? Pegou todo mundo de surpresa ali, todo mundo de surpresa, né, mano? Então atingiu todo mundo de uma forma assim violenta, né? Sim, violenta. E assim, tá tendo consequências disso. Né? Sim. Exatamente. Aproveitando o gancho do Glaucão aí, é porque assim, a gente falou do lance por exemplo, do Labirinto especificamente, que tem esse planejamento de turnê e tal. Mas não ferrou somente as bandas, né? Tipo, assim, vamos num espectro menor, ferrou assim, pequenos estúdios, né? Porque dependia das exatamente, bandas pra porque fazer os a banda tá ali na frente, na superfície, mas embaixo da aba da banda tem as estruturas dos estúdios, onde a galera grava, tem na parte do ao vivo tem os roadies, tem os engenheiros de som, tem toda uma galera, né? Que também tomou essa porrada na cara, né? Eu ia complementar exatamente com isso, porque eu ia falar da cadeia mais baixa, que assim, eu digo mais baixa porque aqui tá diretamente Sim, linha de frente no trabalho, mesmo. Sim. Que a linha de frente, o pessoal que é técnico de som, hold, essa galera toda... Galera da graxa. É a que tá passando mais, porque assim, as bandas ainda tem um lance, essa questão, né, da gente... tinha todo o planejamento, enfim. Muitas bandas vivem diretamente aí da música. Vão passar, por isso que estão se sujeitando a fazer lives e um monte de outras coisas. A live foi uma alternativa, né? Que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas foi uma saída para ajudar mais esse mercado, né? Mas o pessoal do áudio é o pessoal que está mais assim... Muitas pessoas estão sofrendo, muitos setores. Não, com certeza. A gente tá focando nas nossas áreas aqui, né? Vendo baseado nisso, né? Exatamente. É que assim, voltando,
a gente, é bem que esse cara falou mesmo, a parte mais baixa, assim, a cadeia foi totalmente se estruturando completamente, assim, entendeu? E aí o pessoal, logicamente, ferrou os estúdios, que as bandas pararam de gravar, pararam de ensaiar. Sim. Inevitavelmente, as casas de show também. Exato. Aquele músico que toca no barzinho toda quinta-feira, naquele baixista. Esse também é de uma galera que se fudeu, porque muitos desses, cara, pegam aquele cachê da semana pra comprar comida pra família, sabe? Sim. É uma luta. Eu conheço vários, assim, que, putz, infelizmente tem gente vendendo instrumento, que também é o seu trabalho, né? Tendo que vender a base do seu instrumento de trabalho para poder dar de comer para a família, né? Nesse período, assim, porque esse auxílio emergencial que surgiu aí é uma coisa muito pequena para, às vezes, uma galera que tem 2, 3 filhos e etc. Tem uma estrutura para exatamente, né? Mesmo assim, mínimo, mas é irrisório. Não exatamente, muda nada, cara. Né? Exatamente. E assim, a gente também tem exemplos aqui, né? Por exemplo, o Fábio, que ele é professor de música, né? Que também deve ter sentido um baque, porque eu acredito que as aulas eles era presencial e tudo mais. Era presencial, mas eu sou muito grato porque praticamente todos os alunos, quase todos os alunos conseguiram e aceitaram e conseguiram se adaptar para online. Que bom. Teve 1 ou 2 que enfim, não se adaptou e acabou cancelando as aulas, então eu sou muito grato a isso, que realmente segurou a onda, então eu consegui adaptar bem. Agora, a parte de produção, né, porque além de professor eu produzo, né, faço produção sonora, faço produção musical. Contratem então, o Fábio, inclusive. Merchan. Primeiro merchan do podcast, viu, galera? Exatamente. Vamos deixar o LinkedIn de todos os integrantes aqui. Isso. Empreguem a gente. Manda jobs. Então, eu tava... Já era pra... Eu vou fazer a parte de edição de som, sound design, edição de... mixagem de som de um documentário, que já era pra ter começado em abril. E, mano, daí deu a pandemia em março, daí começou a enrolar. Até agora não saiu. Vamos ver se sai agora em setembro, final de setembro. Claro que tá pra sair, que eles vão me mandar o último corte pra eu começar a mixar. Mas você vê aí, já são meio ano, né? Meio ano de atraso. Pois é, velho. Nossa, eu esperando entrar em maio, uma grana extra aí desse trampo, e até agora nada. E sabe-se Deus quando vai ser, se vai rolar. Eu acho que vai. Tô confiante que vai. Tem que confiar, outro caso que eu tô produzindo um artista. O nosso planejamento era lançar um EP esse ano. Daí, começou a pandemia, daí também já foi tudo foi água abaixo. Exatamente. E assim, aproveitando, Fabão, só pra gente continuar aqui no tema, você falou do lance das aulas EAD. Então, assim, a gente falou de tudo que aconteceu, de toda a desgraça que aconteceu em relação essa parte musical, assim, né? Desde a banda até do pessoal de produção e pessoal de técnico e tal. E assim, aí então a ideia foi tentar assim, tipo, se adaptar, né? O povo precisou se adaptar, ou seja, de uma forma gradual, ou foi de uma forma brusca mesmo, ou você faz isso, você tá fora, né? Sim. Que uma delas foi você falou do lance, por exemplo, das suas aulas, que é do EAD, né? De ensino à distância, e para as bandas, muitas das alternativas foram as lives, né? Que por um tempo deu muito certo, né? Deu muito certo. E sim, vocês podiam falar um pouquinho, assim, do que vocês sabem desse momento de lives, assim, o que rolou, tal, o que vocês acham? Cara, eu não fiz live, mas, assim, foi uma coisa que salvou, pelo menos em parte, assim, tanto a galera das bandas como o mercado do audiovisual, no qual eu me insiro também, mas
que tipo assim, a galera pra filmar as lives, as produtoras e etc, né? E, cara, foi uma coisa que, assim, no começo foi super forte, né? Todo mundo lembra, né? Sei lá, as lives memes dos cantores sertanejos, e que foram as que bombaram mais, que deram picos de milhões de pessoas assistindo. E virou uma coisa... virou uma coisa... Todo mundo já sabe, sexta vai ter live de quem? A galera já olha, né? Tipo, a gente já meio que começou a se programar, né? Achei legal que, assim, essas lives não foram feitas só de maneiras independentes. Algumas empresas, pensando nos artistas maiores, eles conseguiram patrocínios de empresas de cerveja para poder ganhar o cachê deles, mas rolava ali um QR Code para poder doar para pro pessoal da equipe, né, e etc. Exatamente. Uma coisa bem legal. Agora também existem outras perspectivas, que tem bares começaram a fazer lives, então aí você já vai saindo daquele espectro das bandas gigantes, que já tem uma estrutura enorme, e vai para um mundo mais real, e a gente vem, por exemplo, bares como o Manifesto, tem feito lives com bastante frequência com as bandas, tem estúdios que estão fazendo lives também, tem uma galera assim, né? Fala. Assim, eu não sei se alguém pode me ajudar nisso, assim. Você falou sobre essa questão do QR Code, porque a gente tá falando da graxa, né? A graxa, basicamente, é essa galera que tá por trás, os bastidores, hold... Sim, que rolou, inclusive, há 2 semanas atrás rolou um protesto, né, sobre isso, bem legal. Isso, aí você comentou que viu isso nos grandes artistas. Sim. Mas eu não sei se alguém pode me corrigir, mas eu tenho quase certeza que essa movimentação começou primeiro pela galera menor, né? Porque, pelo menos, eu tive o primeiro contato com isso dentro dessa galera, até mesmo do hardcore ali, aquele pessoal do hardcore contra o fascismo lá. Eu acho que foi simultâneo, viu? Eu não lembro. Acho que foi simultâneo. Entendi. Porque como a gente falou, né? Pode ser o Gustavo Lima ou banda X da esquina Y ali. Sim. Tem uma equipe por trás para montar essa galera. Entendi. Então, eles já fizeram isso já nessas lives maiores, já tava rolando essa movimentação. Que assim, live mesmo, era uma coisa muito comum até. Se você vê no YouTube, tem muito pessoal que faz isso, antes da pandemia, né? A galera dos games, né? E agora, tem os games, tem os streamers aí também que faz... agora acho que tomou gosto, né? Ter live agora tomou gosto. Porque era a única alternativa, também, né, Glauco? Era a única alternativa que tinha, então... Mas só que tem um detalhe também, né, Thiago? Que se desgastou de uma forma muito rápida. Sim. Ainda tá rolando umas lives muito grandes, assim. Mas você não tem mais saco pra ver, né, cara? Nem sempre tem. Mas às vezes rolam umas surpresas legais, viu? Por exemplo, o circuito de Sescs, que sempre, né, tradicional e etc., que sempre abraçou todos os tipos de banda aqui, e bem legal, e eles estão com esse formato de live nos canais deles. Então, por exemplo, há 2 dias atrás, eu assisti, muito legal, recomendo, eu vi a live da TT Espíndola, que ela fez, tá ligado? Na casa dela, tem live do Tom Zé, essas lives todas organizadas pelo Sesc. Aí, pegando um gancho disso daí, uma coisa que eu achei bem interessante, que artistas bem mais tradicionais, né, da MPB fizeram lives. Né? E quanto tempo, né? E você vendo assim, quanto tempo que você não viu, por exemplo, Caetano Veloso, Milton Nascimento, né, tocar, né? Eu acho que isso foi uma forma muito interessante de incentivar, ver esses artistas, né? Tem um lado vocês falaram de esgotamento, eu acho, tava pensando aqui enquanto o Glauco tava falando, dos artistas do MPB, eu acho também como muita gente começou a fazer live, pessoas que não tinham tanto acesso a equipamentos de qualidade, às vezes de transmissão. É verdade. Tem aquelas super lives cinematográficas e tem uma que o cara só faz com o celular mesmo. Muita gente começou a fazer assim porque precisava mesmo, não tem... E eu acho que começou a cair, isso aí baixou, eu falo a qualidade, não a qualidade da música em si, né, da composição. Falo a qualidade da transmissão. Qualidade técnica começou a ficar estagnado, assim. Então a galera começou a ver, aparecia assim, falando, nossa, mas
porque quando você faz uma live assim, você não depende só do músico, né? Depende de tudo em volta, um arsenal de coisas, né? Sim. Eu não sei, eu senti isso. Eu senti isso, como surgiram muitas lives, acho que muitas também caíram nisso aí. Então uma galera ficou meio... Deu uma saturada, né? Imagina, a gente tem um mercado grande de música, de vários estilos no nosso país, vamos ir até o Brasil. E, assim, como a gente tava falando, existem músicos tipo Skank e existe o Zezinho da esquina que toca ali, sabe? E o Zezinho da esquina tá precisando fazer o show para ele se manter em evidência. Sim. Porque o músico que não chegou lá ainda, ele precisa estar sempre em evidência para poder aparecer, entendeu? Agora, uma coisa forma, que eu ia né? perguntar pro Eric, né? Uma coisa que é até interessante, né? Nesse meio de tantas lives, né? A Labirinto lançou recentemente o primeiro álbum ao vivo, né? E como foi esse lance? Porque, assim, eu não sei se foi algo planejado, se foi algo assim que, putz, vamos fazer, então, ou se já tinha material para isso. Foi muita sorte, assim, isso é que você falou, por exemplo, usando isso como exemplo a outras... Sim. A gente recebeu esse material no festival que a gente tocou ano passado, né? Em 2019, e essa gravação que tinha do show, a gente ia usar para alguma hora ia usar, vamos fazer um vídeo mais posteriormente, enfim. E aí nos convidaram para tocar num festival na Inglaterra que acontece todo ano presencialmente em agosto, e aí, só que assim, lógico, né, mandar material gravado, online e tal. A gente aproveitou, pegou esse material do outro festival, né, fez toda um trabalho, tal, mixou, masterizou direitinho e tal, e enviou. E disso, ficou tão, assim, a gente achou que gostou tanto, né, assim, porque a gente não imaginava que, falando, ao vivo e tal, mas a gente achou que ficou legal, porque mostrava um pouco, né, do que é o show da gente, já que a gente vai ficar muito tempo sem tocar. Uhum. Então a gente aproveitou e lançou o disco. Isso foi uma saída boa, porque eu percebi que um monte de gente, assim, que acompanha a banda, matou a saudade do show, ficou mais próximo da gente, assim, foi um meio, tipo, como se fosse, funcionou como um alívio, assim, no meio da pandemia, sabe? Pra gente como músico, assim, né? E até para retornar... Seus fãs também, né? Para matar a saudade de poder ver a banda... Sim. Obviamente que também foi um lance, acho que bem diferente das lives, né? Sim. Porque lança live, sei lá, toca lá e tudo, mas não. Né? Afinal, é um vídeo do show, né? Que já rolou. Uma apresentação, tudo, exato, né? E foi... Então teve uma perspectiva totalmente diferente, né? Sim. Algo que não tinha visto até o momento. É legal porque, assim, aquele negócio, foi uma saída, foi uma alternativa legal que, por exemplo, o Labirinto conseguiu, porque foi conveniente, né? Ele recebeu esse material, aconteceu tudo isso e tal, e o Eric deu o exemplo do Fest, que ele foi convidado lá, o festival Arctangent, que bolou na Inglaterra, que era pra ser um festival presencial, tudo, e eu achei legal porque, assim, o evento conseguiu, de uma certa forma, manter o compromisso de apresentar as bandas que eles queriam apresentar, nesse formato online, assim, muitos festivais estão fazendo isso, estão disponibilizando materiais que seria, tipo, das bandas que iriam participar do evento desse ano online, pra galera, porque, assim, é uma forma de, tipo assim, entre aspas, manter o evento ainda no ano, né? Sim, conseguir bons nomes, né? Porque foi uma boa. Sim, afinal, você tá conseguindo pegar uma banda que tá no Brasil, tá ligado? Exatamente, E, tipo, sem gastar o dinheiro da passagem, né? Pra eles é ótimo, né? Não, pra eles é perfeito. Eles podem pegar qualquer banda, assim, que, tipo, cara, você quer tocar... E, assim, só pra concluir, por exemplo, aqui no Brasil também aconteceu muito isso. Teve um festival... Abriu pro rock, não foi? Lá, aquele que era pra ser o Abriu pro rock? Não foi Abriu pro rock. É o... Como é que é? Full Caos, né? Então, mas For Caos, mas na verdade aquele line-up era do Abril... Boa parte era do Abril pro rock. Mas é um evento do pessoal do Nordeste lá, que eles organizaram, que eles ainda manteram as bandas, né? Eles pediram para as bandas gravar material
E aí eles fizeram aquele esquema, tipo, de cada um gravar em casa, depois mixou e lançou como se fosse uma música. Que é a tendência do momento, né? Por mais que tenha rolado uma saturação do mercado, porque, obviamente, né, aquela coisa, tudo na novidade, a galera exagera e vai, né? Não, que entra só num ponto, assim, que é um pouquinho mais delicado. Também existe um lado bem negativo dessas lives que rolaram, principalmente dessas maiores dentro do mundo sertanejo, que é as lives que estão sendo feitas sem a ideia dos cuidados. Ah, né? sim. A gente teve situações aí de a galera da graxa mesmo indo ser internado. Acho que foi um dos produtores de uma dupla sertaneja que foi parar realmente na UTI por causa do Covid. Isso, não lembro, mas acho que foi esse. E eu não sei, eu particularmente, gente, isso aqui é um ponto de vista meu. Foi o baixista. Mas eu particularmente, assim, eu tô pensando assim até como mais pai de família, entre aspas. Eu não me arriscaria, talvez, fazendo uma live, porque eu não consigo enxergar hoje, pensando pelo menos no meio que eu vivo, que é esse meio do underground e tal, ainda uma estrutura suficientemente segura, saca? Não, é máscara no queixo e aperta o REC, meu amigo. Entendeu? Que o Labirinto fez ainda, né? O Labirinto fez, só que, porra, olha o formato que foi, que nem o Luiz falou. A gente tá falando de festival que... Não, mas esse festival, nenhum dessas bandas foram lives, elas foram... Não, exatamente, isso que eu tô falando. É um formato ainda mais seguro, né? Mas quando a gente fala de live, imagina, tipo... né? Mas a gente tem esse material na mão, né? A gente deu sorte de ter isso, né? E outra coisa também, né, cara, eu paro pra pensar também daquele quesito assim, tipo, pô, velho, igual aquele negócio, o cara, ele tava sem perspectiva nenhuma de fazer show, de ter uma renda durante o ano todo. Chega uns caras assim e falam, mano, você vai fazer toda a parte técnica de uma live do Zezé de Camargo e Luciano, que o cara já vai pensar assim, o que o cara vai receber de cachê, tipo, às vezes vai manter ele pelos 3, 4 meses seguintes, exatamente, sabe? Cara, é o trabalho da pessoa, não dá pra ficar. Veja bem, eu não tô nem questionando o fato das pessoas estarem fazendo isso, é só uma questão que às vezes o que me pega é de sentir, tipo... puta, é foda, né? Mas a gente tá falando assim. Porque assim. Não, é porque assim, é aquela parada. Eu te entendo, Jonas, que beleza, o cara, beleza, ele precisa disso, ele sabe do risco. O fora assim, eu fico puto em relação a isso, em relação, por exemplo, à produção. Igual aconteceu aí, a gente deu o exemplo do Zé de Camargo e Luciano. Cara, olha a grana que esses caras têm de produção, velho. Sim, exatamente esse é o ponto. Tipo, e é o cara que... Essa galera é a mais muquirana, meu amigo. O artista lá, o cara lá, o Bambambam, mano, ele tá cagando, tá ligado? Porque se ele pegar o Covid, ele vai ter, tipo, vai ser de novo de você vai ser no Sírio Libanês. O cara tá de boa. Agora, tipo, o carinha lá que tá servindo chopp lá pro pessoal lá que foi convidado... É o primeiro que vai se fuder. E grande parte desses artistas grandes, eles são negacionistas, né? Só que eles envolvem uma cadeia gigante para fazer essas lives e acaba... Vai prejudicar quem, né? Quem vai Porque é engraçado isso também, essa evolução da coisa, que a princípio, lógico, a primeira do cara lá que ficou bêbado, do Gustavo Lima, já tinha uma estrutura e tal. Mas muitas dessas lives, as primeiras, era uma coisa mais tosquinha mesmo, uma câmera e tal, né? Só que o mercado do audiovisual, e eu não julgo, porque é justamente partindo do princípio que a gente tá falando, é o trabalho da pessoa, o mercado do audiovisual viu isso como uma forma de poder capitalizar também nesse período de pandemia. Quem somos nós para julgar? Afinal, é o trabalho das pessoas, né? Mas, assim, o que eu acho que tá acontecendo é o seguinte, cara, teve essa saturação, mas agora a gente tá numa estabilização, entendeu? Tipo... Tá acontecendo, vai continuar acontecendo várias lives. Se você abrir o teu Instagram aí, amigo que tá ouvindo agora a gente, você vai ver várias bolinhas de pessoas que você segue ao vivo. Não, no YouTube, cara. O YouTube tem uma barra agora inteira. Cara, a ascensão do live streaming é tão grande que mexeu na banda de internet mundial, entendeu? É uma coisa muito forte, assim. Vocês acham que vai se manter? Vai ficar, né? Daqui a pouco a gente vai falar de futurologia, mas eu acho que é uma coisa que vai ficar, porque estabilizou agora, tá acontecendo lives. Eu trabalho na área de vídeo e quem quiser me contratar pra fazer live. E a gente faz, tá ligado? Também.
fazer o trabalho, gente, sabe? Eu confesso pra você que eu acho muito massa esse formato atual que anda rolando. Por exemplo, o festival que o Luiz citou mesmo foi mó legal, porque eu conheci banda pra caralho, tipo, de lugares que eu não imaginava, sabe? Tipo, bandas... Eu falava, caralho, tipo, que banda foda. Banda no mundo inteiro, né? Isso que cara, é legal. E foi uma transmissão de graça. Tá certo que teve, assim, por exemplo, esse fest que eu achei legal, foi esse lance assim, que ele foi acessível, foi de graça, todo mundo podia entrar no link lá e ver, né? Mas tem, por exemplo, tem muito pessoal que já tá fazendo esse esquema tipo de live paga, saca? Sim, tipo, o Coachella foi assim. O Coachella foi agora há pouco e rolou. Teve um malucão da Katy Perry. O Seu Jorge fez um show há pouco tempo agora também, que era fechado. Então você compra o ingresso e recebe o link, né? Que essa alternativa, eu confesso que eu tenho minhas ressalvas, sabe? Porque... Mas sabe quem tá conseguindo se manter com isso, Ti? Essa é a minha dúvida. Pelo menos... assim, eu acho que parte desse sucesso vem porque eram coisas de graça, entendeu? E eu não sei se a galera tá disposta, nesse momento de crise mundial, de pagar nesse momento. As doações rolam, a doação rola pra caramba. É muito mais fácil você ter o chapéu pra você pagar ali do que você passar o chapéu do que cobrar um ingresso numa live, porque é uma coisa muito nova. Não sei se as pessoas se sentem à vontade do mesmo jeito do que você comprar um ingresso e assistir um show presencialmente, entendeu? São sensações diferentes. O que eu ia falar era que perguntei em relação a quem eu vi que está conseguindo fazer, que foi uma alternativa, fazer essas lives pagas. Não é live, né? Sei lá como é o pessoal do teatro, né? Estão fazendo peças de teatro. Esse é um setor que, nossa, tomou na cara. Os caras são guerreiros demais, mano. E fala também, por exemplo, do cinema, né? Que a gente falou do lance do cinema, que vai vir com a retomada aí do cinema, né? Porque estão falando aí que vão voltar, né? Já vão liberar alguns cinemas aqui no estado de São Paulo, né? Rolou até uma treta um tempo atrás aí na internet, porque desse lance está retomado, porque são vários grupos de cinema que estão se reunindo para fazer esse processo de retomada. E quem estava meio que divulgando isso aí era Eric Borgo, lá que era do Omelete lá, sabe? Tipo, ele falando, pessoal, vamos pro cinema, assistir, sabe? E aí deu uma muita repercussão negativa, porque... mas também, né? Sabe, tipo, porque ele tava sendo meio que o garoto propaganda dessa parada, assim, tipo, não, vamos nos reunir pra assistir no cinema, e sabe, e eles estavam fazendo, tipo, uma mega sessão com vários filmes, cara, tipo, vamos assistir De Volta pro Futuro, ET, tá ligado? Um filme que dá pra gente assistir em casa 1 milhão de vezes, não, vamos no cinema, correr o risco de se contaminar, Luiz, pra ver... Essas sessões de Volta para o Futuro que você tá falando aí, eu vi algumas coisas, mas isso foi por drive-in, não? Eu vi via drive-in, cara. Não, vai. Um amigo meu foi ver Matrix, inclusive. Não. Tá rolando esse esquema do drive-in, mas agora vai ter o lance da retomada no cinema, que eles querem fazer assim. Porque o que acontece? Todas as produções hollywoodianas, assim, os blockbusters, mano, foi tudo jogado pra frente. Isso se não for jogado pra 2021, 2022... Tudo que tava programado pra sair agora nesse ano, tipo, mano, por exemplo, o Tenet do... ou foi adiado, ou vai passar no cinema e foda-se, porque Tenet tá marcado pra dia 10 estrear aqui no Brasil, ou existe uma terceira solução, que é como estão fazendo, por exemplo, a Disney tá fazendo com Mulan, que é lançar no serviço deles de streaming, de Disney Plus, mas cobrar um ingresso para você comprar. Por exemplo, além de assinar o pacote, você vai pagar R$20 lá, e você vai pagar mais 20 para poder ver o filme, entendeu? Sim, Agora, isso é uma questão parecida com o que a gente estava falando da música. Por quê? Porque existe também uma cadeia aí. E qual é essa cadeia? Os estúdios, eles têm como se sobreviver com isso, simplesmente ou adiando, como você falou, ou mandando um foda-se que nem o Tenet vai rolar agora e vai soltar, ou o que tá sendo rolado, que é os streamings. Aí, beleza, então vamos assistir de casa e etc, beleza. Mas aí entra o quê? O cinema, as redes de cinema, como as grandes redes de cinema, né? Que a gente conhece aí. E essas redes estão se fudendo, né? Porque, peraí, você vai lançar esse filme que eu tinha feito já o copinho dele, da Mulan, você vai lançar direto no streaming, e como é que eu fico? Porque eu tenho X funcionários aqui, né? E isso também tá sendo uma puta polêmica, né? Porque aí ninguém... É um formato que no cinema
assim, se encontrou no serviço de streaming, mas não se encontrou 100% num formato, assim como as lives estão sendo para os músicos, que dê para agregar as outras pessoas, né? De colocar a galera do cinema mesmo, né? Então, eu sei, cara, é muito doido, né? Porque é uma coisa tão... E tem também a relação dos grandes festivais também, de Cannes, Berlinale, putz... Que essa é a época, né? Essa é a época lá, né? Verão europeu é onde começam os festivais. É o Cannes, Deixa eu fazer um adendo e um paralelo em relação aos festivais de música que os caras fizeram live pelo YouTube, transmitindo shows que já tinham sido gravados, né? Em relação a filme, teve o festival We Are One, que eles transmitiram filmes dos festivais de Cannes, de Berlim, Veneza, Toronto e Nova York. Rolou mais de 100 filmes, de graça, pelo YouTube. Foi 29 de maio. Foi numa sexta-feira. Começou a transmissão, acho que foi eu acho que o final de semana, né, do dia 29 de maio. Sexta, sábado, domingo, assim, 24 horas, transmissão de filmes, assim, legal, desses festivais. Que é um formato parecido com o que o Labirinto participou, né? Exatamente. Não tem só esse também. Teve um que rolou recentemente aqui no Brasil, que tem aquele festival de filmes de terror, que é aquele Fantaspoa, que... tem que também o É Tudo Verdade, que também fez a mesma... Não, mas o Fantaspoa, o legal do Fantaspoa é que, assim, que eu achei uma iniciativa legal pra caramba, porque, assim, é um festival pra filmes de terror independente, assim, a galera recebe os filmes e tal, é um circuito de filmes independentes. E como não pôde rolar o festival nos cinemas mesmo, eles fizeram com uma parceria com aquele Darkflix, não sei se vocês conhecem. Falar. Sim. Que é o Netflix só pra filmes de terror, legal. Assim, o catálogo deles é só filme de terror, suspense e tal. E aí eles fizeram um esquema que, assim, os filmes que estavam correndo no circuito de competição, eles estavam exibindo no Darkflix, de graça, assim, pra quem era assinante do Darkflix, entendeu? E aí eles colocavam, tipo, sei lá, ia ter uma sessão de 5 filmes num dia, naquele dia eles colocavam os 5 filmes pra galera assistir, assim, interessante. Saca? E foi bem legal, assim, eu achei legal porque... tipo assim, é muito parecido com o que rolou com esse esquema das músicas, que tipo, os fests, junto com os músicos, conseguiram eles mesmos se ajudarem e tal, né? E o Fantaspoa, que é um evento independente voltado para um nicho de filme de terror, vim lá, tipo, e ajudar um outro serviço que é voltado para o nicho de filme de terror. Da hora. Foi tipo uma retroalimentação, assim, eu achei bem legal, cara. Isso é uma coisa também dessa que rolou, assim, que algumas uniões, né? Em alguns setores, em algumas coisas assim. Então, né? Mas tem um ponto aí que é bem importante, assim. Eu tava lendo até uma matéria da Exame que tava focando bem nessa galera do teatro, né? A problemática da questão do teatro que o Eric bem citou, a gente tá falando do cinema, tudo, uma indústria, etc., assim como o teatro é. Mas é que no teatro teve um ponto que foi muito complicado. Os projetos suspensos, né? Quando o projeto é suspenso com teatro, uma peça teatral, você não consegue reproduzir isso, por exemplo, um festival, por exemplo, de filmes, que você tem lá já tudo feito e consegue reproduzir. No caso do teatro, porque ele acaba sendo ainda ao vivo, né? Eu cheguei a ver algumas coisas de apresentação e o que eu tava lendo algumas coisas, até porque eu fiquei curioso com isso. Falei, mas como é que faz para a indústria do teatro se manter? Porque isso também exige toda uma estrutura disponível, toda uma equipe por trás dos artistas. E é uma experiência muito mais física, né? Assim, uma coisa que necessita de uma coisa mais presencial para estar lá, né? Porque, assim, o teatro, se você for filmar o teatro, é diferente, cara. Não dá pra você filmar uma peça e ficar legal. Não tem como, sabe? É a mesma opinião que eu tenho sobre musicais e ópera. Sim, cara, mas é que exigem, né? Mas o ponto é que no teatro no Brasil, a gente vai entrar agora num outro ponto que eu acho que não tem como fugir, é que a cultura, automaticamente, ela é extremamente desprivilegiada pelo Estado atual e principalmente por quem dirige o nosso país hoje. A gente sabe disso. Se você para pensar que o Mário Frias
é o atual ministro da Educação e Cultura, é isso? Era, né? não. Nem é ministro, né? Secretário, porque a cultura já caiu como ministério. Virou uma parte da cultura. Virou uma secretaria do Ministério do Turismo. O que acontece? É Márcio Frias, não é? Márcio Frias, eu nem Márcio sei Frias. o nome desse cara direito. Mas o que acontece... Atorzinho da Malhação. O que acontece é que, assim, a gente tem essa defasagem que vamos pensar no teatro. Vamos pensar no teatro, querendo ou não, para mim o teatro, eu acho que é uma parada muito underground ainda no Brasil, tipo, é consumido, mas ainda por uma parcela apenas de tudo que eu vi do teatro sendo feito virtualmente, porque a apresentação ocorre ao vivo, muita gente que não tinha acesso ao teatro começou a ter. Isso é muito interessante. Porém, muitos projetos foram encerrados pelas próprias iniciativas, principalmente privadas, né? Algumas pessoas conseguem se movimentar, como o Ágora Teatro, que é uma iniciativa individual ali. Nós tivemos uma iniciativa do Itaú Cultural, por exemplo, que lançou os projetos, né, e lançou os editais. Isso foi uma forma de apoio para essa galera que estava meio que, mano, o teatro estava muito fodido no Brasil, já era fodido, tá ligado? Sim. É meio bizarro isso, assim, saca? Porque tem gente que não vai conseguir se enquadrar inteiramente nessas estruturas de lives, né? O teatro não pode ser, na minha opinião, ele não pode ser gravado, porque não é uma coisa dinâmica, tá ligado? Assim não, fora também que o teatro, aquela parada assim, quem já foi em teatro, não é querendo ser elitista e tal, mas é uma coisa muito física, saca? Você... É o lance do ator ali falando... Eu ia até perguntar pro Eric e pro Glauco e pro Thiago. Até o Fábio mesmo pro também. Fábio e pro Luiz, então beleza. Desculpa. É que eu comecei a ver aqui. Eu falei, caralho, eu tô falando com os caras que tocam, já tocaram. Mas é que nem tocar, mano. Você fazer uma live, que nem... eu vi esses dias aí um pedaço da live do Crisium, né? Os caras tocando lá, tipo, se matando, é que nem um teatro, né? E só que, tipo, é muito estranho você ver, porque você não tem a reação do público, tá ligado? Cara, sabe qual é a sensação que eu tenho quando eu vejo algumas lives, assim, independente de ser de um artista gigante ou menor, não interessa? É como se eu estivesse vendo um mágico fazendo o seu truque de mágica, só que como se eu estivesse vendo como ele faz esse truque que ele tá fazendo. Eu senti isso um pouco, cara, acho que foi a live do Paralamas, que eu acho que eles abraçaram um pouco isso, porque eles pararam, eles estavam há 6 meses sem tocar, eles falaram lá, eles erraram umas 3, 4 músicas, tá ligado? Introdução, e falaram, parava. Coisa que, óbvio, a gente nunca ia ver isso no show com pessoas, porque no show tem um monte de gente ali e o fator cagaço que te deixa nervoso é o que faz você não errar no show. Assim, tipo, a live, ela dá uma falsa sensação de ensaio, cara. Ela dá porque não tem a resposta imediata, então, tipo, mano, sabe? É muito curioso. São perspectivas novas que tem que se acostumar, né? E tem um outro fator que é a de preparação, né? A banda vai sair para uma turnê, ela vai ensaiar antes. É diferente dessas lives que de fato é uma coisa muito intimista, né? Ela começou com uma coisa muito intimista, né? Que agora tem proporções malucas, né? Foi o Coldplay, né? Que o cara simplesmente ligou o live do Instagram dele, daí acabou dando a ideia pra galera fazer isso. E foi uma coisa muito íntima, né? Então, Nora Jones faz live. Fica a dica, Nora Jones faz live toda semana no canal do YouTube dela. Ela pega o celularzinho dela, bota em cima do piano e fica lá, pau, tá nem aí. De tudo que eu vejo da galera do teatro falando, tem um cara que ele fala assim, é rapidinho, eu prometo que vai ser muito rápido, né? Ele usa uma passagem, se não me engano, é uma autora chamada Vaga Carne. Ela fala, de um certo modo, dá mais vontade de ser um vírus do que ser uma cidadã de nosso mundo ou do nosso país. Dói estar no mundo que acaba, através das suas estruturas, escolhendo os pobres para estarem mais perto da morte. Tipo, a gente tá escolhendo, cara. Tipo, eles estão escolhendo quem que vai sucumbir a isso e quem não vai. E quem que tá sucumbindo primeiro é a cultura. É a música, é o teatro, é tudo isso que a gente tá falando. Sabe? Eu sei, cara, que existem as lives, eu sei que tá todo mundo... Isso pra mim é muito de resistência,
É a resistência, é a forma de resistir, cara. Senão, fudeu. Senão a gente não tava... Se a gente tivesse essa porra desse Covid em 99, que a galera só ia ter bip pra conversar, tá fudido, meu irmão. Exatamente. No máximo um ICQ em 99, não ia ter live porra nenhuma. A gente ia assistir... Ia ser programa do Faustão de segunda a sexta, ele lá transmitindo, passando as bandas. As bandas que tragédia que a gente conhece iam desaparecer, cara. Porque não ia nada. A gente ia fazer o quê? Show por telefone? Eu não sei. Tipo 0900, lembra? Tipo 0900, a cada 1 minuto você vai pagando R$1, né? Tipo, pra pois é, velho. Se fosse há 20 anos atrás, a gente tava fudido, cara. Pelo menos a gente tem a live, né? Não, tudo bem, mas assim, é que eu sou meio... Assim, pensando no âmbito, como a gente tá falando muito do teatro mesmo, música, bandas, etc., ao mesmo tempo que se tem tudo isso, é um momento bem intenso porque tem muita coisa acabando, muita banda acabando, muito projeto sendo encerrado. Recebe banda, casa de show. Casa de show que vocês, inclusive, tocaram, foi em BH. Fechou, né? Há pouco tempo atrás. Esse estúdio. Mano, é uma cadeia de pessoas se fudendo mesmo. Exatamente. Só para uma dica pro pessoal, a 44ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo vai ser realizada 100% online, viu? E vai ser agora no mês de outubro. É massa. Então fiquem ligados. É o calendário. Aí. Vai ser, acho que no final de outubro, começo de novembro, vai ter a Mostra de Cinema Internacional de São Paulo. Legal. Vai ser todo online, então é uma oportunidade aí pra galera, principalmente quem não é de São Paulo, né? Porque morava fora de São Paulo e nunca conseguia assistir a mostra, né? E agora vai poder. Mesmo quem é de São Paulo, era impossível. Cara. Exatamente. Exatamente. Fica a dica, galera. Pois é. Bom, e é isso aí, a gente falou em festivais de música, sobre o cinema, festivais de cinema e tudo mais. Mas eu acho que um ponto que é teatro, desculpa, também a gente falou muito do teatro. Mais um ponto também que eu acho que é importante a gente falar é que, assim, que fora tudo isso aí, tem também os grandes eventos. Eu vou, por exemplo, dar um exemplo aqui do, por exemplo, o Comic Con. Cara, o Comic Con esse ano... As 1000 Comic Cons que tem pelo mundo, né? Mas vamos colocar o Comic Con oficial, que é o San Diego, que a galera considera que é o Comic Con oficial. Importa no final, né? Exatamente. Que foi a primeira vez que ela foi cancelada em mais de 30 anos. A E3 também, né? A E3 também. Que, tipo, acho que o único evento interessante que está acontecendo, assim, de tecnologia é aquela que acontece na Alemanha, a IAF. Não sei se depois... Mas rolou presencial? Porque se bem que a Alemanha eles estão no outro processo, né? Estão num outro nível, outra cadeia evolutiva, né? Lá as coisas funcionam, né? Um evento importante aí de tecnologia, tudo, pelo menos esse está ocorrendo. Mas assim, o lançamento de videogame, essas coisas, a galera tudo fazendo online, né? Exato. Então, aí teve o Comic Con que foi cancelado. Na verdade, teve um Comic Con bem mequetrefe que foi online. Tipo, um monte de painel, por exemplo, a Disney que participou, que é o principal painel. A DC também não, porque eles fizeram o próprio painel mequetrefe deles também, né? A DC Fandom. Mas embora o DC Fandom, eu vi muita gente falando que deu muito bom, assim. Eu achei ok, eu assisti algumas horas, assim, foi ok. Mas é que é meio engessado, né, esse formato, né? Não, mas eu tava vendo, por exemplo, em relação a números, falou que, por exemplo, até o trailer do Batman sair, já tinha quase mais de 1 milhão de pessoas online, cara. Sim, eu era um deles. Entendeu? Então, eu acho que eles conseguiram criar um hype em cima que deu bem. Agora fica o questionamento. Beleza, deu certo essa primeira vez, por ser uma novidade, foi uma opção ali do que tinha no momento, mas eu acho que, por exemplo, não é um negócio que vai dar certo, por exemplo, para evento. Para evento, eu acho que esse negócio online, para mim, eu acho que não vai virar. Então, assim, pensando nisso, o que vocês acham, tipo, de tudo isso que tá vindo desse processo de reformulação da produção audiovisual na pandemia? O que vai permanecer, mesmo depois após a vacina? E o que vocês acham que é, tipo, mano, a galera vai ser, tipo, não vai ligar mais, não vai dar mais bola e vai ficar por isso mesmo? Primeiro que
assim, não tenho perspectiva de quando vai ser seguro ou não para fazer alguma coisa, né? De ser um evento presencial ou até mesmo ir como público. Segundo, que eu acho que, assim, por mais que se mantenha, eu acho que não vai funcionar durante muito tempo, principalmente para lives de show. Para eventos a gente sabe que não funciona. Para shows, muito menos, porque o formato vai ficar cansativo, sabe? Eu acho que principalmente não só para público, mas para artistas também. Eu sei que a galera tá fazendo por uma questão de sobrevivência. A gente sabe que iniciou-se as lives, na minha opinião, por uma questão de necessidade. Virou um produto, tipo, mano, rentável, né? Sim. Mas eu acho que pensando na minha bolha, né? Na minha bolha, que não é uma bolha de astros lá e etc. Puta, cara, pra galera que acaba consumindo shows que eu consumo também, faz muita falta, sabe? O contato, o espaço, a interação e eu acho que mesmo que tenha, por exemplo, 20 festivais de música com bandas fodas, lineups fodas, pra mim vai chegar uma hora que, ok. Porque não é aquela coisa do tipo você chegar e dizer, caralho, velho, ontem eu assisti um puta show da Labirinto e tal. Aí o cara, porra, que massa, foi aonde? Ah, não, eu tava em casa, eu assisti online. Sabe, você, obviamente é legal, mas não é uma coisa que você bota no seu currículo, como a galera coloca, né? Tipo, eu assisti um show e eu acho que assim, né? Se, né, no campo do se tudo voltar um dia ao normal, entre aspas, eu acho que tá na hora. Tem muita gente também que tá reclamando que não, mesmo quando tinha show não ia, tá ligado? Então, assim... essa galera sempre tem, pô. É a galera que fala, ninguém dá valor à cena e não compra um CD independente, tá ligado? Exatamente. Essa galera aí, essa galera vai existir com ou sem Covid, velho. É o primeiro que vai militar na internet, pode ter certeza. E eu não sei se isso é um reflexo ou não do fato, tipo, quando você deixa de sair, você deixa de gastar dinheiro com muita coisa, né? Porque... bebidas, comida, exatamente. etc. Como diria o pai do Chris, se não comprar, o desconto é maior, né? Mas assim, eu notei que houve uma crescente, principalmente na procura de material físico de bandas. Isso é uma coisa positiva. Numa era do Spotify e afins, né? Eu acho que a galera tá comprando. Eu vejo a galera, pelo menos do Labirinto, acho que o Eric pode falar com mais propriedade sobre, mas eu vi muita gente pedindo o material físico desse disco novo que saiu. Que interessante isso, velho. E você vê isso como uma forma para ajudar a banda ou é uma necessidade que a galera tá sentindo de ter o material físico? Eu acho que é uma junção das duas coisas, porque a partir do momento que você não tá saindo mais para um show e gastando com outras coisas, você tem mais tempo e começa a analisar, por exemplo, vai sair, eu não sei se é isso, Eric, se vai acontecer com o Labirinto, mas eu vi acontecer com o Constitution, que o material físico é tão bom, tão bonito de se ter, que a galera tá comprando mesmo, assim, sabe? E não sei, né? Uma impressão que eu tive é que tá rolando, né? Não é impressão, não. Isso realmente, né? Como eu trabalho na locomotiva, esses pedidos, né? O pessoal anda muito comprando online, né? Então, isso aí teve um efeito muito grande, né? Porque antes as pessoas não tinham esse costume, né, de comprar online, pedir delivery, né? Ou até tinha, né, Glauco? Só que se solidificou nesse período, só né? Que, sabe, tinha uma desconfiança ainda. Sim. Tinha só uma que agora desconfiança. visto como a única alternativa, né? Sim, Exatamente. Tinha uma desconfiança, porque ainda, por incrível que pareça, tem gente que não se sente seguro comprando pela internet. Sim. Pegando o cartãozinho, fazendo lá. Sim. Tem muita gente, tem muito cliente nosso que eu falei assim, você fez pedido pelo site? Não, vim aqui comprar mesmo. Né? Sim. Sabe? Não quer comprar nessa forma assim. Não, mas é assim, mas eu acho. Mas é isso que eu queria falar, assim, em relação a isso. Porque, beleza, agora a galera ainda tá nesse processo ainda, tipo, que saudade. Eu queria. Putz, eu ia no show, eu tive a oportunidade de comprar as merch, não comprava, agora eu quero comprar. Mas vocês acham que isso é só uma tendência passageira? Que mesmo após, por exemplo. Não é. Tipo, por exemplo. Não é. Vou dar um exemplo também. Muitas editoras, as pequenas, né, principalmente as pequenas e as médias,
o que elas têm feito? Em cada lançamento, elas têm feito um marketing de pré-venda, e essa pré-venda tem solidificado, né? Ou Catarse, essas coisas. Muitas editoras que lançam quadrinhos, etc., têm feito muito isso. Né? Então tem muito título saindo, muita coisa boa, legal tá saindo, que os pessoal tá fazendo nesse esquema de cartaz. Né? Cara, eu acho que o que vai rolar é justamente uma evolução de tudo isso. Tipo, as coisas pode até vir a vacina, etc., mas nada será como antes. Então, tipo... vai ter um refinamento de muita coisa. Eu acho que o consumo de lives vai se manter também. Também. Né? No caso da questão mercadológica mesmo, vai se solidificar muitas coisas, né? Também tem o lance do Pix, o novo processo de pagamento, que vai ser um custo-benefício muito maior do que você imagina, né? Então, a facilidade, né, de você fazer a compra online vai melhorar. Né? Eu acho então, que com isso o consumo também, né? É uma soma disso aí, né? Tem tudo isso assim vai. O mercado vai se adaptar, as pessoas também, porque é isso que o Glauco falou, a gente via muito, que as pessoas tinham receio de comprar coisa online, comprar produto online. E o que o Thiago mencionou na pergunta que ele fez faz sentido para longo prazo também, porque tem um lance também das pessoas quererem ajudar as bandas, assim, no sentido de, vamos, sei lá, eu ia no show, vou tentar ajudar, tem isso que o Glauco falou, dos caras perderem o medo de ter mais facilidade dessas compras online e também dos artistas, dos projetos, das bandas começarem a se adaptar a isso. Então, por exemplo, não vai conseguir fazer show e vai, sei lá, não sei, pode seja live ou não, que a banda faz, mas vai lançar material, então, sei lá, camiseta, outras coisas que dá para... Eu acho que vai ficar ainda por um tempo, assim. Eu não sei se vai estagnar, isso não dá para... Eu acho que não dá pra gente adivinhar. Não dá pra vai gente ser adivinhar, uma outra forma, né? Então, o interessante de tudo isso daí, de pandemia, vai surgir muitas ideias interessantes nesse meio. Ainda vai surgir muita coisa. Tipo assim, o cara tá lá, eu preciso fazer alguma coisa urgente, uma ideia do nada lá no banheiro. Eu falei assim, se eu fizesse tal coisa, eu falei, deu certo. Pumba, vamos fazer. Então vai ter muita coisa disso. Legal. Muita coisa disso. O Fábio queria falar aí, Fala aí, Fábio. Eu acho que vai ter uma absorção dessas ideias que surgiram durante a pandemia no futuro pós-vacina. Então, assim, eu acho que tendo a vacina, teoricamente vai meio que voltar tudo ao normal. Porque mesmo sem vacina, a galera já tá aglomerando, os bares já estão se enchendo, as praias estão abarrotadas. Enfim. É o novo normal, né? Quando tiver vacina, vai voltar tudo ao normal, como se o mundo nunca tivesse tido pandemia. Enfim, mas eu acho que alguns produtos, algumas ideias no sentido de business, né, de negócios, eles vão ser adaptados e absorvidos. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor uma banda X, uma banda que já não existe mais, Pink Floyd. Vamos supor, Pink Floyd pela primeira vez vai vir no Brasil. Vai vender os ingressos assim, vai acabar em meia hora, certo? Esgotado. Daí lança mais um dia de show, vai esgotar em mais meia hora, entendeu? Então, sold out total. Aí há a possibilidade do quê? Então vamos vender ingresso virtual para quem não conseguiu ir assistir ao vivo. Tem razão. A transmissão do show ali. Tipo aquelas transmissões que tem que, sei lá, passa o Rock in Rio, daí passa a transmissão, só que iriam cobrar por isso, você fala? Não, então, eu tô falando que é uma ideia de uma absorção da ideia de lives que você paga ingresso hoje na pandemia, mas que essa ideia vai ser absorvida mesmo num mundo sem pandemia, entendeu? Sim. Porque fato é que essa pandemia não tem data para acabar, né? Então as coisas estão se mudando a data para acabar conforme a data. Né? Exato, tipo assim, os 2 primeiros meses... Tô falando no mundo pós-vacina, entendeu? Sim. Covid-19, entendeu? Não, claro, por exemplo, claro. A gente tava falando da Comic Con, que acontece na Califórnia.
Cara, um monte de gente sonha de ir na Comic Con, mas não tem como viajar, certo? Então, de repente, é um negócio dos caras venderem uma, né? É uma evolução do que tá acontecendo. E da pessoa assistir online e tal, enfim. Sim, ter acesso a... por exemplo, o exemplo, por exemplo, do Comic Con, de repente, assim, eu entendi, assim, o raciocínio do Fábio. Por exemplo, vai ter, digamos assim, igual que ele falou, pós-vacina. Beleza, tá todo mundo vacinado, todo mundo imune, voltou normal, vamos viajar. Comic Con vai ter o evento. Cara, não é todo mundo que tem condição de pagar, tipo, ingresso pro Comic Con que é caro. Quase ninguém, né? Exatamente. Só que assim, aí de repente a Comic Con, ela prepara um evento especial online. Por exemplo, com as transmissões dos painéis, onde o cara vai ter acesso ao painel, por exemplo, vai ter um painel exclusivo da Marvel tal horário. Aí o cara pode pagar o acesso pra estar vendo aquele painel em primeira mão, entendeu? Olha, mas aí eu discordo um pouco de vocês dois, porque, assim, o lance da transmissão online desses eventos já existe, né? Já existia antes da pandemia. Cobrar por isso ia ser foda. Nem todos. Por isso que eu discordo, tá ligado? O Comic Con, mas, por exemplo, a Comic Con mesmo, ela não transmitia os painéis ao vivo. Tanto que tinha aquelas... Lembra que tinha aquelas paradas, assim, da galera gravar no celular escondido pra transmitir? O que a galera gravava de celular não era os painéis, as entrevistas. Eram os trailers, pô. Isso é o que não pode ser filmado lá. Os painéis normais, boa parte, assim, rolava. Falando pela Comic Con Experience, que rola aqui no Brasil, né? Ela transmite os painéis principais do filme Triple A que vai rolar aí. Só que, obviamente, não é a mesma coisa e tal. Olha, eu acho que vai existir realmente alguma coisa do tipo, como vocês dois falaram, Fábio e Luiz, de ter realmente uma forma de cobrar por esse serviço online, né? Quase como um EAD, etc, né? Agora, o que eu mais acho que vai acontecer é tipo assim, eu não sei como vai acontecer, mas o que eu vejo é que vai ser uma coisa meio como consertar é como se, sabe, um trem que tá andando e você vai estar tentando encaixar os vagões, sabe, no trem em movimento. Eu acho que é isso que vai acontecer, porque é isso que vem acontecendo. Muitas das coisas de mercado cultural estão se moldando conforme a coisa está acontecendo, porque muitos pensavam que ia ser uma coisa de 2, 3 meses só, e a gente já está aqui há 6 meses. Então, tipo assim, várias cabeças estão se abrindo para, eu não faria isso, mas agora, 6 meses já, eu acho que eu vou ter que fazer, entendeu? Então, tipo, a gente está se adaptando enquanto está acontecendo as coisas. Talvez isso seja o que vai acontecer após a vacina, a gente vê um trem em movimento e a gente vai tentar entrar nesse trem, sabe? Pareci mineiro, né? Falando de trem. Não, eu entendi. Bom, mas é isso aí, galera. Eu acho que a gente concluiu aqui de forma fenomenal. Cobrimos bem, hein? Essa quarentena aí. Não foi bom, hein, Luiz? Foi, deu bom pra caramba. Então, é isso. Vamos fazer um encerramento aqui. Ô Lu, só uma observação rápida, assim. É importante frisar, porque assim, a gente não sabe até quanto tempo vai durar isso, a gente não sabe quando, não tem perspectiva nenhuma de nada, né? Pra gente, de certa forma, tá um pouco confortável estar aqui falando sobre isso hoje, mas tem toda uma cadeia e tem todo um desenvolvimento de apoio para quem tá na linha mesmo se puder, né? Então, assim, seja o pessoal da graxa, seja o pessoal até mesmo do teatro, como a gente já comentou, cinema independente. Tipo, além de consumir esses conteúdos gratuitos que estão vindo, eu acho legal dar uma dica, tipo, mano, compra material das bandas, tá ligado? Tipo, velho, tenta se informar sobre a questão da graxa, que tem muita gente dando apoio pra graxa, seja artista pequeno, compre artista diretamente grande. Das editoras também. Compre diretamente das editoras, mas consumam, cara, porque, na verdade, se antes... artista, principalmente artista independente no geral, dependia muito da gente para comprar, para sobreviver, agora depende muito mais. Nossa, mais assim. do que nunca, né, velho? Porque o Merchan a galera vendia no show, né, mano?
Merchan, exatamente. E abusem do Bandcamp também. Isso, o Bandcamp. Para de consumir Spotify, vai pro Bandcamp e... Sei lá, acho que é isso, assim, sabe? Eu costumo ter uma perspectiva meio louca dessa situação, mas é que a gente tem tanto amigo, né? Seja músico... Ajude os traficantes do seu bairro, da sua rua. Sim, por favor, né? Não vai comprar do grande produtor, né? Suporte local. Com esse recado aí do Ericão, a gente vai encerrar aqui. Esse foi o segundo episódio do Inomináveis. Lembrando que ele vai estar disponível em todas as plataformas digitais. Vai estar disponível também aqui com a nossa cara no YouTube, tá? Vai vir mais programas aí, provavelmente, tá? Mas é isso aí, pessoal. Então a gente vai ficar por aqui. Lembrando, deixa seu likezinho aí, seu comentário, a gente vai estar respondendo. Vai estar o link do nosso e-mail também para você mandar uma cartinha lá com dedicatórias e tudo mais, que a gente vai ler também nos próximos programas. Chegando cartinha, a gente vai ler aqui, tá ligado? Tipo, vai chegar comentários e a gente vai ler aqui no... Manda tudo, manda nude, manda carta, manda o que vocês quiserem aí. Abaixo assinado pra tirar o Jones do grupo. Isso. Nem precisa de muito. Nem precisa de muito, né? Não, brincadeira. A gente zoou o Jones, mas ele é o mais querido. 5 assinaturas já basta, né? Olha os caras. Daqui a pouco o grupo que eu tô com vocês fica todo mundo em silêncio, né? Tipo, não atualiza mais nada, né? Desconfiar. Então, mas é isso, pessoal. Então, muito obrigado pra todo mundo que acompanha a gente até aqui. Manda aqui um beijo pra todo mundo aí. Todo mundo manda beijo aí. Mande beijo. Beijo. Até mais. Valeu, gente. Até o próximo episódio e tudo de bom!